A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADEB, e nesta oportunidade, nesta abençoada quarta-feira, estamos aqui para prosseguirmos com as nossas transmissões, as lives, onde, juntamente com o pastor Ciro Sanches Zibordi, se propôs a estar respondendo a respeito das questões escatológicas. Então, esta live intitulada Perguntas Escatológicas, na verdade, hoje nós teremos várias respostas, não é, a respeito de muitos temas que os irmãos estão, ao longo desses dias, desde que começamos as transmissões, no dia 20 do mês de março, os irmãos têm feito perguntas e nós temos registrado essas perguntas aqui e estaremos, a partir de hoje, já além daquelas que o pastor Ciro já vem respondendo ao longo dos estudos. Desde então foram 5 transmissões, 5 lives que foram transmitidas, lembrando que essas lives, todas elas estão à disposição para serem acessadas, para serem assistidas novamente através do nosso canal no YouTube, que é o CETADEB Oficial. No canal do CETADEB Oficial no YouTube, você tem acesso a todas essas lives conforme nós estamos transmitindo. A gente já no dia seguinte baixa e deixa à disposição para que os irmãos possam rever, não é? Assistir novamente, pausando, fazendo as anotações das referências bíblicas que o pastor Ciro passa ao longo desses estudos. Então nós vamos ter, além das respostas que ele já vem dando ao longo dos estudos, algumas ainda hoje, são muitas, não é? As questões, eu acredito que a gente poderia mencionar as questões que estão aqui, e aí nós prosseguimos sem perda de tempo. Eu quero já deixar aqui a oportunidade para o pastor Ciro, para que ele dê a sua saudação inicial, e logo após eu já vou então fazer aqui a leitura de algumas das questões para o dia de hoje. Pastor Ciro, com a oportunidade. Quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, pastor Hércules e toda a equipe aí do CETADEB, irmão Bruno, irmã Gabriele e todos que estão aí nos bastidores, trabalhando, não é? Em prol desta causa, deste projeto tão importante e desse trabalho tão importante, né? Que é o ensino teológico, e aqui mais precisamente a nossa live Perguntas Escatológicas, creio que hoje é a sexta. Hoje é a sexta live, não é? Então nós estamos apresentando um estudo abrangente sobre escatologia, mas hoje nós destinamos um dia para fazer aquele tipo de... aquilo que os irmãos gostam, na verdade, né? De ver o circo pegando fogo, não é? Aquele ping-pong respondendo rapidamente. Eu já disse que em escatologia isso não funciona muito bem quando nós temos que explicar primeiro, deixar todos dentro daquele panorama geral para poder entender melhor a escatologia. Claro que nós vamos voltar a esse tipo de abordagem, mas hoje, como disse o pastor Hércules aí, é uma oportunidade para nós respondermos, na medida do possível, no pouco tempo que temos à disposição, as perguntas. Algumas já respondemos, mas em consideração até aqueles que talvez pegaram o bonde andando e precisam de uma resposta, a gente vai fazer isso também. Amém. Eu quero ler um texto bíblico de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, versículos 3. Na verdade, eu li apenas aqui o 3. Apenas o 3. Mas é apenas para a gente dar aqui uma introdução. Veja aqui as questões. O irmão Gessé Barroso perguntou assim: qual a situação dos que se desviaram na tribulação? Eles terão direito de salvação, já que deliberadamente abandonaram Jesus? Isael Agenor, ou Isael Agenor: pastor, vai ter salvação na grande tribulação?
O Jairo 168. Qual o apóstolo fala mais sobre o arrebatamento? O Osiel 9866. Se for possível, quero sugerir um estudo em Mateus, aqui é capítulo 24 e 25, separando-se os eventos narrados nesse texto. Os versículos de 4 a 8, 9 a 14 e 15 a 51. O Salve o Parente. Qual a sua opinião sobre o dispensacionalismo progressivo? Assunto tratado na terceira live que nós publicamos. Pastor Rod Alexandre. O que significa quando Jesus diz o ressuscitarei no último dia? O que seria ou qual seria esse último dia? Adeir Oliveira. Quem possivelmente seriam as duas testemunhas do Apocalipse? Possivelmente o pastor deve dar uma introdução a isso, mas também é um assunto que ainda será abordado nas próximas lives. Alan Christian Hauckbach. A ressurreição dos mortos na grande tribulação. Quando se dará? Aí, Pacheco Felipe, no fim do milênio, vidas poderão perder a salvação? Eliudes Queiroz, 7. Depois do arrebatamento, terá salvação? Aí, um outro aqui, um nome complicado aqui, é só letras. Haverá salvação na grande tribulação? Que é a pergunta que também fez o Isael Agenor. Antônio da Silva Creitas. Fala sobre os cavaleiros do Apocalipse. Aí, vai chegar lá. Cláudio, se o arrebatamento precede a segunda vinda... Só pergunta fácil, hein? Só pergunta fácil. Mamão com açúcar. Se o arrebatamento precede a segunda vinda em 7 anos, não será fácil para quem ficar aqui na Terra saber o ano exato em que Jesus voltará, nessa feita já com a igreja? Jeff Carlos... Como entender Mateus 24, 22 e 2 Tessalonicenses capítulo 2 na perspectiva do pré-tribulacionismo? Valtair Carlotto, a pergunta dele, muitos falam, e até tem hino, lá verei o meu pai, lá verei minha mãe, e a pergunta é, isso é real? A gente vai ver de fato o pai, vai ver de fato a mãe? Jeff Maranata, a qual trombeta Paulo se referia na epístola? O Renan Teixeira. Quem morrer na grande tribulação, salvo, terá o seu corpo ressurreto com a igreja pré-tribulacionista? Eu acho que o irmão chegou depois, que a gente já fez algumas transmissões, né? Porque quem morrer na grande tribulação aqui, a ressurreição já aconteceu antes. Mas a gente chega lá. Lucas Josiel. Então Jesus descerá no arrebatamento da igreja, ou essa passagem bíblica nessa parte fala da sua vinda em glória? Saldanha Ezequiel. Abraão de Almeida, no seu livro Manual da Profecia Bíblica, afirma que há a segunda besta. E o que o irmão pensa a respeito do assunto? Newton Didini. O Espírito Santo convencerá os possíveis salvos na grande tribulação? Ministro Joubert. Alguns interpretam a ira da referência de Tessalonicenses como o dia do Senhor. Ajuda-nos quanto a isso. O dia do Senhor, nesse contexto, é a grande tribulação? O Alan 82. Então, é errado afirmar ou ensinar dizendo que na tribulação o Espírito Santo não atuará? O outro, garotas fãs de Cristo. A igreja será arrebatada e os que ficaram, o que vai acontecer com eles? Se alguns, durante esse tempo de 1000 anos, se converterem? A outra do Ilão 82, essa trombeta seria literal? Essa pergunta ele fez no dia da quarta live, quando estava sendo abordada a questão das trombetas. Aí ele pergunta se essas trombetas de fato são literais. Fábio Maria Helena, sou pré-tribulacionista, mas por favor explique um pouco mais sobre Mateus 24, 31. Tiago Barbosa, estamos vendo muitas pseudo-revelações sendo disseminadas nas mídias sociais, associando os eventos que estão acontecendo às pragas do livro do Apocalipse. Comente. Essa nós já tratamos, inclusive, na primeira live. Ministro Joubert, novamente, pergunta, então, a ira, em sua referência bíblica, é a grande tribulação? Isaac Buril, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2 a 4, diz que o dia do Senhor não está perto. Somente se dará o arrebatamento após as manifestações, a manifestação do homem do pecado. Como explicar esse versículo à luz do pré-tribulacionismo?
Se o versículo 3 diz que vai haver apostasia, manifestação do anticristo, me explica melhor esse versículo. Isaías Jefferson, como será o reino milenar? Esse também é assunto que nós vamos tratar ainda nas próximas lives. O Araújo Cruz, BT Cruz Araújo. Podemos fazer Santa Ceia em casa em função das proibições de se reunir? Essa foi uma pergunta que o irmão fez domingo pela manhã, enquanto estávamos transmitindo as lives. E o Gilmário 99, comente sobre os 144 mil de Apocalipse. Essas as perguntas que os irmãos fizeram e que nós registramos. E o pastor Ciro está com uma cópia dessas questões lá com ele. E ele vai fazendo a abordagem, porque tem questões aqui que uma resposta vai explicar a dúvida de mais de um irmão. Pastor Ciro, com a palavra. Vamos lá. Seja bem-vindo. Muito bem, mas foi importante, pastor, que o senhor ler aí o nome de cada um, porque aí os irmãos ficam também sabendo, né, que nós estamos valorizando a pergunta de cada um dos irmãos. Às vezes, nós não temos como citar os nomes na medida em que vamos respondendo, mas estamos considerando. Hoje nós fizemos questão de ler aqui os nomes para os irmãos perceberem que os irmãos são importantes para nós e essa live só é possível, claro, com a presença dos irmãos. Graças a Deus, hoje temos uma boa audiência aí. O pastor Hermes leu várias perguntas, os irmãos perceberam que algumas são repetidas, mas talvez tenha um pequeno ponto que dá para a gente também dar uma atenção especial para cada irmão. Eu tenho cada irmão. Até cada porque, irmão. Pastor Ciro, eu acho que de repente pode acontecer de termos alguns irmãos que estão hoje e que justamente não estavam quando esses assuntos aqui foram abordados. Isso. Então é uma oportunidade para esses também já se inteirarem da proposta que nós estamos tendo com essas lives, perguntas escatológicas. Pode seguir. Amém. Muito bem. O nosso desafio aqui então é muito grande, responder todas essas perguntas, vamos ver se a gente consegue, não é? Mas vamos lá. A primeira pergunta que chegou aqui, e o pastor Ecos já mencionou, qual é a situação dos que se desviarão, na verdade, né, na tribulação? Eles terão direito de salvação, já que deliberadamente eles o abandonaram? Bom, a rigor, salvação não se conquista por direito, não é? A salvação é pela graça de Deus. Então, a rigor, ninguém tem direito à salvação. O ser humano é condenado, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Pela graça de Deus é que o ser humano pode ser salvo. Com respeito a essa pergunta, claro que após o arrebatamento, a porta da graça não será fechada. Haverá ainda possibilidade de salvação. Nós já vimos isso em outras lives. Inclusive, eu fiz questão de ler aqui alguns livros de Abraão de Almeida, Antônio Gilberto, Eurico Bergstein, para vocês verem que eu não estou sozinho nessa defesa. É uma defesa que eu estou fazendo à luz da Bíblia, porque, de fato, o Apocalipse deixa claro que haverá salvação por ocasião da grande tribulação, e essa salvação será, evidentemente, pela graça. Você já deve ter ouvido, por exemplo, alguém dizer, não, a pessoa vai ser salva, mas ela vai ter que derramar o seu próprio sangue, vai ser a vida dela. Não, a salvação sempre é pela graça de Deus, a salvação sempre é pelo sangue de Jesus. Você sabia que até os justos do Antigo Testamento foram salvos pelo sangue de Jesus? Mas como assim, irmão Ciro? Abraão nem conheceu Jesus, Moisés. Pois é, a obra de Cristo ela é tão eficaz que ela tem efeito retroativo. Romanos menciona isso. Paulo fala em Romanos daqueles que pecaram sob a paciência de Deus. E quando Jesus morreu, claro, eles foram salvos por antecipação, pela obra que Jesus ainda realizaria. Mas a salvação sempre é pela graça de Deus, mediante o sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Não é? Então, aqueles que serão salvos por ocasião da grande tribulação vão ser convencidos também pelo Espírito Santo. Ora, mas o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Bom, procura-se quem inventou essa doutrina, digamos assim, de que o Espírito Santo... Né? Essa ideia, né, que se transforma em uma doutrina para muita gente, de que o Espírito Santo será tirado da terra.
não é? O Espírito Santo, a rigor, ele é onipresente, ele está em toda parte. Agora, o que nós podemos ver à luz da palavra de Deus é que a ação do Espírito Santo, claro, ele continuará salvando, o Espírito Santo convencendo o pecador para que ele seja salvo, mas o diabo, a tríade satânica, como diz lá em Apocalipse 16 e 13, formada pelo dragão, que é o diabo. Estou demorando um pouco nessa resposta, porque ela também abrange outros que perguntaram a mesma Outras coisa. Questões, uhum. Então veja bem, o dragão, que é o diabo, o anticristo, que é a primeira besta que sobe do mar, e o falso profeta, que é a terceira besta que sobe da terra, esses três vão formar uma tríade satânica, e por ocasião da grande tribulação, eles vão ter maior liberdade de atuação. É nesse sentido que a Bíblia fala de um que detém, um que restringe a obra de Satanás, como está lá em 2 aos Tessalonicenses. Esse um que detém, que restringe a obra do inimigo, a Bíblia ali não diz explicitamente quem é. Mas nós, pelo contexto, eu expliquei em lives anteriores, que nós só vemos ali duas possibilidades. Ou é o próprio Espírito Santo, que não vai sair da terra porque ele é onipresente, e Deus vai continuar salvando, e o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele não vai sair da terra, mas ele vai permitir que o diabo tenha maior liberdade de ação, que ele não tem hoje. Hoje ele tem uma certa liberdade, mas lembre-se daquela passagem de Apocalipse 12, que diz que o diabo será precipitado, será lançado na terra. Ali você tem, na verdade, duas ocasiões em que o diabo será lançado. Quer dizer, uma já aconteceu, porque ali é uma revelação parentética. Ali mostra quando o diabo ele se voltou contra Deus e arrastou a terça parte dos anjos, ali na linguagem simbólica da Bíblia, simbologia profética, o dragão, com a sua astúcia, ele arrasta a terça parte das estrelas. Ali alude a terça parte dos anjos, que se rebelaram juntamente com o diabo. Então isso é uma alusão ao passado, porque ali é uma revelação parentética. Mas se você continuar lendo Apocalipse 12, você vai ver que o dragão será lançado novamente. Aí já é na grande tribulação. Quando ele, então, ele que hoje é o príncipe das potestades do ar, digamos assim, que ele age na terra com restrição, não é? Ele é o príncipe das potestades do ar e age na terra. Mas ele, então, ao ser precipitado, ele vai poder agir com maior liberdade na terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, a Bíblia tem essa afirmação, e ele, então, terá maior liberdade. Então, ali, quando eu falava de 2 Timóteo, capítulo 2, aquele que o detém, são duas possibilidades. Ou é o próprio Espírito Santo, ou é a igreja, o povo de Deus, que ao ser tirado da terra, então, o inimigo terá maior liberdade. Mas vamos adiante, então. Essa primeira pergunta é: qual é a situação dos que se desviaram dos que se desviarão, não é? Por ocasião da grande tribulação? Eles terão direito à salvação? Ou seja, eles terão oportunidade de salvação. E aqui diz, já que deliberadamente eles o abandonaram, aqui tem um detalhe importante. Porque, veja bem, há vários tipos de desviados. Tem um tipo de desviado que é o apóstata. Aquele que, de maneira deliberada, e também aquela pessoa que despreza a salvação de Deus, como Esaú, que desprezou a sua primogenitura. O apóstata é diferente. Independentemente de ser hoje ou na grande tribulação, se ele é apóstata, ou se ele comete, por exemplo, o pecado imperdoável, que está relacionado, ao fim e ao cabo, com a rejeição da principal obra que o Espírito Santo realiza, que é convencer o pecador, esse aí, claro, ele já está condenado hoje e na grande tribulação também. Mas não é porque ele está no período da grande tribulação, é porque ele é apóstata, ele de fato é alguém que se rebela contra a obra do Espírito Santo. Mas vamos adiante. A segunda questão a segunda questão, na verdade, você vai responder. Você vai ter salvação na grande tribulação? Sim, vai haver. Qual apóstolo fala mais sobre o arrebatamento? Certamente que o apóstolo Paulo, né? Mas sim, vamos adiante. Então, pastor, vai ter salvação na grande tribulação? Já foi respondido. Mas é importante enfatizar que haverá, inclusive, pregadores na grande tribulação.
Veja que uma das provas de que haverá salvação na grande tribulação é porque vai haver os 144 mil para pregar, vai haver as duas testemunhas. Bom, nós vamos voltar nisso em outras lives. Outra pergunta. Eu não estou citando os nomes, que o pastor Ecos já citou o nome de cada um aí. Então, para você saber que você está sendo valorizado. Qual apóstolo fala mais sobre o arrebatamento? O pastor Ecos já respondeu aí certamente o apóstolo Paulo. Claro que João escreveu o Apocalipse e tal, e também fala nas suas primeiras cartas. Mas, sem dúvida, quem falou do arrebatamento especificamente foi o apóstolo Paulo. Nós podemos citar aqui alguns exemplos. 1 Coríntios 15, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está ali implícito a ênfase ao arrebatamento, porque nem todos dormiremos, nem todos morreremos, ou seja, estaremos vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. Filipenses 3, 20 e 21, a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. É uma ênfase ao arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que todos conhecem. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Tito 2 e 13, né, a nossa bem-aventurada esperança. Então, sem dúvida, o apóstolo que mais falou sobre o arrebatamento foi o apóstolo Paulo. Outra Pastor pergunta. Ciro, deixa eu aproveitar. O pastor Josiel Azevedo, do Espírito Santo, nós entramos num assunto aí a respeito da salvação na grande tribulação. Aí ele fez uma pergunta para que a gente esclareça um pouco melhor. Acho que esse ponto vale a gente ficar um pouco mais nele e deixar mais claro, porque de repente algum atrevido pode chegar a pensar que ele vai viver de qualquer jeito aqui agora, a igreja vai ser arrebatada, ele vai entrar pela grande tribulação e depois ali vai ser mais fácil. Pode ser que alguém tenha esse pensamento de levar a vida de qualquer jeito agora, e se a igreja for arrebatada, ele fica, e depois na grande tribulação ele se vira e dá um jeito e vai acontecer e tal. Então eu penso que seria o tempo oportuno da gente frisar o aspecto de uma forma mais direta para os irmãos em relação a isso. Porque, na verdade, o crente, aquele que é fiel ao Senhor, tem que estar certo, sem dúvida, de que ele está pronto para o arrebatamento da igreja. Porque ainda que haverá a possibilidade de salvação no período da grande tribulação, não vai ser um negócio fácil como a turma acha que vai ser. É verdade. Nós até falamos isso em outras lives. Eu vi essa pergunta aqui também na sequência aqui. Realmente, a pessoa engana-se se ela pensa que não, vai ter segunda chance, então vou ter uma vida toda relaxada. Só que essa segunda chance, como é chamado, não é bem assim. Porque nós até explicamos em outra live que o anticristo fará guerra aos santos. Então, aquele que ficar para a grande tribulação, ele tem que estar certo que ele vai morrer. Vai ser martirizado. Não há outra alternativa. A Bíblia mostra lá aqueles que vão morrer, porque não é só os desviados, no caso. Tem também aqueles que vão se converter por ocasião da grande tribulação, porque vai haver salvação daqueles que não eram salvos. Ou seja, a pessoa, o desviado, ele vai ter uma oportunidade, sem dúvida, se ele se arrepender. E também a própria pessoa que nunca entregou a sua vida a Jesus, mas ao ouvir a pregação do Evangelho, porque vai haver pregação, isso é importante que se diga, os 144 mil vão ser selados para pregar, as duas testemunhas vão ter poderes sobrenaturais para pregar, então vai haver oportunidade de salvação. Só que a Bíblia deixa claro que os que estiverem na grande tribulação e forem salvos, eles são chamados de mártires porque eles vão morrer. Mas depois a gente volta nessa questão, se houver aqui a oportunidade, porque tem aqui mais perguntas. Com certeza tem. Amém. Vamos só avançar um pouco, então. Aqui eu vou tentar dar pelo menos uma ênfase em cada uma delas. Algumas, não vou responder, claro, com grande profundidade, porque são perguntas que envolvem uma resposta mais detalhadas, e eu já fiz essa resposta em outras lives. Vocês podem encontrar lá no YouTube, porque todas as lives estão lá no CETADB oficial, no canal do YouTube. E algumas outras eu também não vou responder de maneira mais detalhada, porque ainda serão objeto de nosso estudo aqui em outras lives subsequentes. Mas vamos adiante.
Tem uma Salve o pergunta parente. aqui. Salve Sim, o parente. sim. Mas antes dessa tem outra aqui, ó. Assim, Osiel. É. Se for possível, quero sugerir um estudo de Mateus 24. Grato pela sugestão, nós vamos apresentar, vai ter uma live, em concordância com o pastor Hércules, vamos ter uma live só para abordar Mateus 24 e Mateus 25. A sugestão que o Osiel faz exatamente que nós façamos um estudo sobre Mateus 24. E não só o 24, nós vamos fazer do 25 também, porque é o sermão profético de Jesus. É fundamental entender esse texto para você entender não só Apocalipse, mas também as profecias de Daniel, porque esses três textos-chave em escatologia precisam ser bem compreendidos. O livro de Apocalipse, o livro de Daniel e o sermão profético de Jesus, que está em Mateus 24, 25, Lucas 21, Marcos 13, mas principalmente em Mateus 24, 25. Qual a opinião sobre o dispensacionalismo progressivo? Eu já falei sobre isso. Vou indicar aqui um livro para você estudar, se você desejar. Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, Tim LaHaye, Ed Hindson. Essa obra é muito boa, porque ela explica claramente, isso já no nível acadêmico, não é? Quem desejar, apesar de ter o nome popular, mas essa obra é uma obra que serve aos propósitos acadêmicos também, porque ela explica de uma maneira muito clara o que é o aliancismo, o neo-aliancismo, o dispensacionalismo clássico, que é o que nós esposamos aqui, e o dispensacionalismo progressivo. O dispensacionalismo progressivo, embora ele seja chamado de dispensacionalismo, ele não é dispensacionalismo na prática. Não é? Ele tem esse nome porque, na verdade, ele surgiu para que houvesse um diálogo entre aliancismo e dispensacionalismo, mas o dispensacionalismo progressivo ele desgasta muito mais o dispensacionalismo do que o aliancismo. E ele relativiza algumas coisas que, para nós, dispensacionalistas, são inegociáveis. Como, por exemplo, nós defendemos que o milênio é literal, 1000 anos. Não tem como você dizer, não, ali não é 1000 anos, ali é 10 vezes 10 vezes 10, tal, porque aquilo ali alude a um período indeterminado, desde a cruz até a volta de Jesus. Isso aí é o que pensam os pós-milenaristas, os amilenaristas, mas é importante observar que o dispensacionalismo progressivo ele está muito distante do dispensacionalismo clássico, porque ele não é assim tão ortodoxo como é o nosso sistema, o dispensacionalismo clássico. Mas nós vamos depois explicar melhor também o que é o dispensacionalismo. De fato, para frisar que aquilo que é ensinado pela nossa Assembleia de Deus é o dispensacionalismo clássico. Essa é a linha que nós seguimos andando por ela. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. O que significa quando Jesus diz eu ressuscitarei no último dia? O que seria esse último dia? O último dia, que só aparece em João capítulo 6, Jesus cita várias vezes esse termo, último dia, e depois também lá em João 11, Marta, não é? Ela reitera, ela cita o que Jesus tinha falado. Eu sei que meu irmão Lázaro será ressuscitado no último dia. O último dia aí, dentro do plano dispensacional, dentro da analogia geral da Bíblia, de acordo com o nosso sistema, como frisou o pastor Hertz, que é o dispensacionalismo clássico, o pré-milenarismo, pré-tribulacionista, que a Assembleia de Deus esposa, porque considera que é o sistema que é mais coerente à luz da Bíblia. Esse termo último dia, claro, ele não alude a um dia de 24 horas. Ele alude à consumação de todas as coisas. Até porque nós vamos estudar depois, vamos ver que a ressurreição, ela não acontecerá tudo ao mesmo tempo. Não é? Existem duas modalidades de ressurreição. A ressurreição dos justos, que é chamada de primeira ressurreição, e a ressurreição dos ímpios, que é chamada de segunda ressurreição. Tem uma pergunta aqui sobre isso, eu vou ver se dá para explicar melhor já o que são as duas ressurreições. Mas, sendo bem objetivo, o último dia não alude a um dia de 24 horas, mas a consumação de todas as coisas que vai se dar, claro, por etapas. Não é algo que vai acontecer tudo naquele dia, tudo assim,
Não é numa data abruptamente. específica aqui, né? Exatamente. Até porque, outro ponto que eu já expliquei, a Bíblia fala de vários julgamentos, e esses julgamentos não vão acontecer ao mesmo tempo, porque há aspectos que os diferenciam, não é? O local, o público, os critérios, não é? O resultado. Não dá para você, por exemplo, dizer que o tribunal de Cristo é a mesma coisa que o trono branco, o juízo final. São julgamentos diferentes que vão acontecer em momentos também diferentes. Mas vamos retomar isso aí. Uma questão aqui eu creio que vai ajudando a entender melhor a outra. Vamos avançar. Quem possivelmente seriam as duas testemunhas do Apocalipse? A Bíblia não diz quem é, não é? Muitos acreditam que são profetas do passado que vão voltar. Eu não acredito nessa ideia, até porque no caso de João Batista, que cumpriu-se parcialmente nele a profecia de Malaquias 4 e 5, que diz que viria o Elias, e Jesus deixou claro que o Elias já veio, que era João Batista. Ou seja, não foi o próprio Elias que voltou, mas João Batista que veio na virtude de Elias. Então era outra pessoa. Então Elias ali era uma alusão a João Batista. Mas veja que a profecia de Malaquias 4 e 5, ela tem dois momentos. Porque os profetas, quando profetizavam no Antigo Testamento, eles viam uma montanha, digamos assim. Eles só viam essa montanha. Então eles falavam da vinda de Jesus, referindo-se a essa montanha. Hoje, nós que já estamos no período neotestamentário, nós já sabemos que essa montanha foi escalada, há um vale, e depois desse vale tem uma outra montanha, a segunda vinda de Jesus. Os profetas não viam isso. Eles não sabiam que Jesus viria uma vez, realizaria a obra redentora, voltaria para o Pai, para depois voltar numa segunda vinda. Então Malaquias, quando profetizou sobre o Elias que haveria de vir, lá em Malaquias 4, 5, ele falou do Elias. E Jesus falou que era João Batista. Só que João Batista, ele foi o Elias da primeira vinda. Vai ter ainda um Elias profético. Um Elias, que não é Elias propriamente, mas alguém que virá com a mesma virtude de Elias, juntamente com outro, porque são dois, né? As duas testemunhas. Você vê uma conexão aí também de Malaquias 4 e 5 com Apocalipse 11. Né? Esse Elias que virá antes, eu falo que esse Elias ainda virá, porque, abra aí a sua Bíblia, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vamos ler esse texto só para você observar. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Jesus disse que o Elias já veio, que é João Batista. Só que veja como Jesus só falou, na verdade, que Elias já veio, que é João Batista, no aspecto alusivo à primeira vinda. Malaquias não via as duas vindas, Malaquias só via uma. Hoje nós sabemos que tem duas. A primeira já aconteceu, esperamos a segunda. Olha aqui a continuação do versículo. Eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, antes que venha o grande e terrível do Senhor, outro Elias, outro profeta, que virá na virtude de Elias, com aquele mesmo poder, com aquela mesma unção, ele vai também se manifestar, que eu acredito que seja uma das duas testemunhas. Não é que vai ser Elias que vai voltar, é alguém que virá na virtude de Elias. Alguém diz Enoque e Elias, Elias e Moisés. Isso aí são especulações. Eu não vejo na Bíblia essa hipótese de ser um profeta que já veio e vai voltar. Não, para mim são novos profetas que virão, assim como João Batista foi um novo profeta, não foi o próprio profeta Elias. Ele veio na virtude de Elias. Vamos adiante. A ressurreição dos mortos na grande tribulação. Quando será? A ressurreição dos mortos na grande tribulação. Ou seja, as pessoas que vão morrer por ocasião da grande tribulação. Né? Porque vai haver mortes na grande tribulação. Só que aí tem dois tipos de mortos na grande tribulação. Tem os mortos salvos, que são os mártires da grande tribulação, e tem os mortos adoradores da besta, que também vão morrer na grande tribulação. Onde está a resposta para essa questão? Apocalipse capítulo 20. Abra aí rapidamente.
As horas passam depressa, mas vamos aqui. Atos 20, versículos 1 a 4. Olha o que diz a Bíblia. Perdão, Apocalipse. Não é Atos, Apocalipse. Apocalipse 20, 1 a 4. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, amarrou por 1000 anos. Veja como aqui está falando da chegada do milênio. E lançou no abismo, etc, etc. Agora veja o versículo 4. Vamos para o 4 para ganhar tempo. E vi tronos. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem são esses aqui? São aqueles que fazem parte da igreja. A igreja vai julgar juntamente com Cristo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Aqui são os mártires da grande tribulação. Aqueles que vão morrer na grande tribulação. A igreja está com Cristo. A igreja arrebatada, que participou das bodas do Cordeiro, e virá com Cristo, não é? A igreja que terá participado das bodas do Cordeiro e virá com Cristo na manifestação em poder e grande glória, ela vai estar assentada juntamente com o Senhor Jesus, que ele disse que aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Agora, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. Agora note, e viveram. Esse viveram aqui, claro, reviveram, porque eles estavam mortos. A Bíblia deixa claro que eles estavam mortos. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, Apocalipse 7, 14, eles estavam mortos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que interessante. Os mortos durante a grande tribulação, salvos, vão ressuscitar antes do milênio para ingressar no milênio. Agora veja o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Aqui esta é a primeira ressurreição, é uma alusão a tudo que foi lido e não uma alusão ao versículo 5. Você sabe que a Bíblia, a priori, não estava dividida em capítulos e versículos. Então é bom fazer essa explicação para você não pensar que esta é a primeira ressurreição, é uma alusão à parte final do versículo 5. O que fica claro aí nesses versículos 4 e 5 é que haverá 2 ressurreições. Uma antes do milênio e outra depois do milênio. Essa que acontece antes do milênio faz parte da primeira ressurreição. Lembra que eu disse que a primeira ressurreição é uma modalidade de ressurreição? Não é um evento único. É uma modalidade por quê? Porque ela vai acontecer em várias etapas. Por ocasião do arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só que Paulo disse também em 1 Coríntios 15, Cristo as primícias. Depois, olha como ali Paulo estabelece uma sequência. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo à sua vinda. Aí em 1 Tessalonicenses, então, ele apresenta a ressurreição no arrebatamento. Aí você vai para Apocalipse, se você ler atentamente Apocalipse 11, você vai ver que as 2 testemunhas, elas vão ter poder, como Elias, né? De fazer com que não chova, vão ter outros poderes sobrenaturais da parte de Deus, só que elas vão morrer. Essas 2 testemunhas vão morrer. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 11 que elas vão ressuscitar. Essas 2 testemunhas também fazem parte da primeira ressurreição. Os mártires da grande tribulação também fazem parte da primeira ressurreição. É uma modalidade. E a segunda ressurreição, que só vai acontecer depois do milênio, esta é de todos os ímpios, de todas as épocas, que não vão ressuscitar no arrebatamento. Por que não vão ressuscitar no arrebatamento? Também porque a expressão bíblica no grego para a ressurreição dos justos é ektonekron, que significa dentre os mortos, ou dentre todos os mortos. É uma ressurreição seletiva. Somente os salvos, os servos do Senhor, que ressurgirão por ocasião do arrebatamento, também no fim da grande tribulação, como foi lido aqui em Apocalipse 20, versículo 4. Amém? Posso continuar, pastor? Com certeza. Avante. Vamos avante.
até porque as horas avançam, não é? Então aqui, eu creio que essa pergunta era importante explicar melhor, mas vamos aqui mais para frente. No fim do milênio, vidas poderão perder a salvação? Depois eu vou falar sobre o milênio. Mas o milênio, ingressar no milênio não é garantia de salvação. A igreja, claro, ela já vai estar glorificada. Mas lembre-se que ao fim da grande tribulação, ao final da grande tribulação, haverá o julgamento das nações e alguns representantes das nações serão condenados. Outros serão poupados, porque o julgamento será de acordo com o tratamento dispensado a Israel. Esses povos naturais que serão poupados, vão ser absolvidos, vão ingressar no milênio como povos naturais. Mas a condição para ser salvo continua a mesma. Não há salvação automática. Qual é a condição para ser salvo? Crer e se arrepender. Tanto que não haverá salvação automática, que a Bíblia diz que depois do milênio, o diabo que será preso por 1000 anos será solto para enganar as nações e ele vai conseguir ainda enganar muita gente. Então, ter passado pelo milênio não garantirá salvação. A pessoa tem que crer, a pessoa tem que se arrepender, ela tem que ser salva. Ah, irmão Ciro, mas não tem mais o diabo, não tem o tentador? Não tem o tentador, mas o ser humano continua pecador. O ser humano continua tendo uma natureza caída. Não falo da igreja, a igreja estará numa outra dimensão, mas a igreja vai interagir com os povos naturais. Esses povos naturais serão formados por pessoas naturais, que, claro, precisam se arrepender, precisam crer. Então, a pergunta aqui é uma pergunta importante, mas eu creio que mais para frente nós vamos poder respondê-las com maior detalhamento. Então, aqui, no fim do milênio... Essa é a pergunta do Pacheco, né? Essa do Pacheco Felipe. Pacheco Felipe. Muito bem. Eu não estou lendo os nomes porque para ganhar tempo. O pastor Argo já leu o nome de todos, não é? Mas é o irmão Pacheco Felipe 234. Esse aí. É isso aí. Outra pergunta. Depois do arrebatamento, terá salvação? Sim, já respondeu. Já foi respondido, isso. Haverá salvação na grande tribulação? Sim. Fale sobre os cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse são 4, não é? Quando lá em Apocalipse 6, a Bíblia fala que o cordeiro, que também é o leão, né? Ele é cordeiro e é leão ao mesmo tempo. É o cordeiro de Deus, mas é o leão da tribo de Judá. Quando o cordeiro, que também é o leão, abrir os selos, desatar, arrebentar aqueles selos, começa a revelação, Deus começa a revelar para João como será a grande tribulação. É interessante que o primeiro cavaleiro que aparece, ele está montado num cavalo branco. Alguém, se não prestar atenção, vai pensar que aquele cavaleiro é o próprio Senhor, porque cavalo branco fala de vitória. Não, o Senhor está abrindo selos, não é ele está abrindo selos. O cavaleiro do cavalo branco é uma alusão, pelo contexto, sem dúvida, ao anticristo, que ele virá o branco, simbolizando, sem dúvida, uma falsa paz. Ele vai fazer um acordo com Israel nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então ele vem como um pacificador, o mundo todo vai estar esperando esse grande pacificador. É o anticristo, que não é pacificador coisa nenhuma, é um preposto do diabo. É um grande líder político que vai levar o mundo ao caos, porque Deus vai derramar vários juízos nesse período, e os próprios selos indicam isso. Você pode ver que tem uma gradação, são 7 selos. Quando é desatado o 7º selo, a Bíblia fala de 7 trombetas, e depois, quando a última trombeta é tocada, 7 taças também da ira de Deus vão ser derramadas sobre a terra. Mas quais são esses 4 cavaleiros ligados aos 4 primeiros selos? O primeiro selo é o anticristo, né? O cavaleiro do cavalo branco. Quando abre o 2º selo, vem o cavalo vermelho, que representa a guerra. A Bíblia explica ali que é a guerra. Você pode ler com atenção em Apocalipse 6. O 2º é a fome. Vai haver guerra, vai haver fome. E o 4º representa a morte, que é o cavalo amarelo. Alguém dirá, então, irmão Ciro, tem uma relação aí desses selos com o que Jesus falou em Mateus 24. Então nós já estamos hoje na grande tribulação, porque o irmão disse, você tem outra live, que isso que estamos vivendo é princípio de dores. Não se esqueça que o termo princípio de dores, Jesus não usa ali dores de parto, mas está implícito, porque ele está fazendo alusão à profecia de Jeremias. E Paulo depois retoma isso, como a Bíblia explica a própria Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3,
Paulo fala das dores de parto. Então, quando Jesus fala das dores de parto, é porque a mulher, quando está chegando a sua hora, quando está chegando o momento dela dar à luz, as dores vão se intensificando gradativamente até chegar o momento do parto. Então, hoje, claro, nós já estamos vivendo o princípio do princípio de dores. Porque esse período princípio de dores, ele se estende, sem dúvida, desde esse momento antes do arrebatamento até o período inicial da grande tribulação, não há dúvida. Mas isso não quer dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não. A Bíblia é clara ao dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Até em teologia, claro, aqui a gente está falando assim de maneira geral, mas se você for fazer um estudo teológico mais detalhado, você vai ver que a grande tribulação é todo o período de 7 anos, mas os primeiros 3 anos e meio, até para haver uma distinção entre o período menos intenso e o período mais intenso, os primeiros 3 anos e meio são chamados de tribulação. E os 3 anos e meio, a segunda metade, a esses sim são chamados de a grande tribulação. Não é? A grande tribulação. E é aí que cada vez os sinais vão se intensificando cada vez mais, e por isso que hoje nós já estamos vendo fomes, pestes, guerras, rumores de guerras, mas na grande tribulação vai haver uma intensificação. Por isso que alguém, às vezes, força um paralelo, mas não existe o paralelo. O que existe, na verdade, como as dores de parto, é uma intensificação. Se há fome hoje, na grande tribulação, muito mais. Se há guerras hoje, na grande tribulação, muito mais. Se há terremotos hoje, no período da grande tribulação, muito mais. Vai até, a Bíblia menciona um grande terremoto que vai acontecer, a Bíblia diz que é um terremoto sem precedentes, que nunca houve e nem haverá um terremoto como aquele que vai acontecer. Mas vamos adiante. Vamos avançando aqui. Cláudio. Agora, o irmão Cláudio aqui, Cláudio. Se o arrebatamento precede a segunda vinda em 7 anos, não ficará fácil para quem ficar aqui na terra saber o ano exato em que Jesus voltará? Ora, a iminência está ligada ao arrebatamento. Né? A iminência não está ligada à manifestação. A iminência está ligada ao rapto da igreja. Não é? Pois os salvos da grande tribulação, na verdade, eles vão ser mortos. Né? Eles vão ser mortos, exceto, claro, os remanescentes judeus, que vão ser poupados ali e vão, no último momento ali, quando Jesus virá para livrá-los. Mas aqueles que crerem em Jesus por ocasião da grande tribulação, eles vão ser mortos, vão ser martirizados. São os mártires da grande tribulação. Então não faz sentido para eles realmente achar que a vida... então agora eu tenho certeza que Jesus vai vir no fim. Só que eles vão morrer antes disso. Eles não vão estar aqui para ver o arrebatamento, não. A manifestação do Senhor. Né? Eles, na verdade, virão com o Senhor, porque eles vão ressuscitar antes do milênio. Então, a sua parte espiritual, espírito e alma, virá para se reunir com os corpos. Vai haver a ressurreição. Então, não há sentido falar de iminência, não é? Ou de marcar a vinda de Jesus. Nesse caso, a iminência ela está relacionada com o arrebatamento da igreja. Outra pergunta. Como entender Mateus 24 e 22 e 2 Tessalonicenses 2 na perspectiva do pré-tribulacionismo? Eu já falei sobre isso. Né? Então, aqui a questão do princípio de dores e tal, que são dores de parto, que começam antes do arrebatamento, se intensificam no início da grande tribulação. E 2 Tessalonicenses 2 também nós já explicamos ali. E tem outra pergunta aqui, depois eu volto nisso. A respeito desse tema, sobre o pré-tribulacionismo, na live que nós fizemos, a de número 4. Número 4. Número 4 tem as informações a respeito desse tema. Muito bem. E na live anterior, a gente falou sobre esse texto em 2 Tessalonicenses 2 também, não é? Com certeza. Eu fiz uma explicação ali. De fato. Dos versículos 1 a 3. Uma abordagem a respeito do tema de Tessalonicenses. Porque ali tem uma ênfase para o arrebatamento e depois uma ênfase para a manifestação. E nós explicamos ali como os tessalonicenses eles estavam preocupados e tal, porque eles estavam também
recebendo, sendo bombardeados com heresias, de pessoas que se passavam por Paulo, inclusive, escreviam cartas se passando por Paulo e tal, e Paulo teve que fazer aquele esclarecimento. Mas vamos adiante. Que trombeta, aqui está fora de contexto, mas a gente falou muita coisa sobre trombeta, não é? Que trombeta Paulo se referia? O Valtair Carlotto é um abençoado amigo nosso de Cornélio Procópio aqui no Paraná. Sim. E ele está querendo saber se lá no céu vai conhecer pai e mãe. Para resumir, é isso aí que ele quer saber. Sim, muitos falam, né? E até tem hino, lá verei meu pai, lá verei minha mãe. Isso é real? Sim, é real, né? É real. Se você ler, por exemplo, só para citar uma passagem, Marcos 12, 26 e 27, você vai ver que Deus não é Deus de mortos, não é? Jesus diz ali que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de vivos. Ora, se Jesus falou que Deus é Deus de vivos e citou Abraão, Isaac e Jacó, quer dizer que Abraão, Isaac e Jacó vão ser conhecidos no céu. E se eles vão ser conhecidos nos céus, todos vão ser conhecidos. Nós vamos nos conhecer no céu, não é? Então, é bíblico, não é? Realmente nós, claro, quem tem o pai e a mãe que foram salvos e tal, que partiram para a eternidade, vão ter, sim, esse privilégio de reconhecê-los lá no céu. Que trombeta Paulo se referia? Em 1 Coríntios 15, 52, já falamos. A última trombeta ali é a trombeta de convocação dos salvos, que encerra a era da igreja. Não é a última trombeta geral. A sétima trombeta de Apocalipse 11, 15, que não é a mesma de 1 Coríntios 15, 52, também não é a última. Ali é a última de uma série de 7, tocados por anjos. Agora, a última trombeta mesmo, se formos nominar, é aquela de Mateus 24 e 31, que vai ser no fim da grande tribulação, quando Cristo se manifestar, ali os anjos vão recolher todos os escolhidos, diz a Bíblia, e ali, claro, todos os escolhidos, os próprios salvos que vêm com o Senhor, não é? São os escolhidos, os judeus salvos também, né? Então todos os escolhidos vão ser reunidos ao toque da trombeta, Mateus 24, 31, mas esse assunto nós vamos tratar depois com maior detalhamento, para ficar bem claro. Mas aquela sim é a última trombeta, a última, embora o termo último não apareça ali, aquela seria a última. A última que Paulo menciona em 1 Coríntios 15, 52, é a última de convocação. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver lá no Pentateuco que as trombetas tinham finalidades diferentes. Tinha trombeta que era para convocar, tinha trombeta que era para... lembra quando Gideão tocou a trombeta e 32 mil homens se apresentaram, depois ele deu outro toque, é tudo na base do toque. Ele sabia qual era o toque da trombeta. Outro toque era para beber água e tal. Outro toque depois era para ir embora os covardes e medrosos. Cada toque tinha um sentido. Era assim que dava para se comunicar com as multidões. A trombeta de 1 Coríntios 15, 52 é a trombeta de convocação. É a última que põe fim à era da igreja. A trombeta do arrebatamento. A trombeta de Apocalipse 11, 15 é a trombeta de juízo. Não tem nada a ver com arrebatamento, até porque só haverá adorador da besta na terra. Com exceção dos remanescentes judeus, que vão ser preservados, claro, até o fim da grande tribulação, num número bem reduzido. Mas aqueles que se converterem por ocasião da grande tribulação serão mortos, porque são mártires. Vão ser mortos e vão ressuscitar antes do milênio. Então, quando for tocada aquela última trombeta, aquela sétima trombeta, aquela última de uma série de 7, a Bíblia diz em Apocalipse 9, 20 e 21, que os adoradores da besta que vão estar vivos, eles não vão se arrepender, e só eles vão estar na terra nessa ocasião, com exceção, volto a dizer, dos remanescentes judeus que vão ser salvos também, não é? Mas essa trombeta, que acontece não no fim da grande tribulação, mas ali no limiar dos juízos menos intensos e os mais intensos, não é? Essa última trombeta, quando ela é tocada, não é uma trombeta de convocação, é uma trombeta que anuncia, aliás, juízos mais intensos. Vamos adiante. Quem morrer na grande tribulação, terá seu corpo ressurreto, já explicamos, Apocalipse 20, 1 a 4.
Então Jesus descerá no arrebatamento da igreja, ou essa passagem bíblica nessa parte fala da sua vinda em glória? Não sei qual é a passagem, não é? Mas eu creio que já explicamos aqui pelo contexto que haverá duas etapas, né? Está no contexto aqui do que nós estamos explicando. Haverá o arrebatamento e depois é que haverá a manifestação do Senhor em poder e de grande glória. Abrão de Almeida, no livro Manual da Profecia Bíblica, afirma que a segunda besta aqui está incompleto. Né? Ele afirma que Abrão... a questão aqui é que ele afirma que há a segunda besta. Porque aqui não é o verbo haver, né? Eu acho que ele queria completar alguma coisa. Isso que mandou foi o Saldanha Ezequiel. Se o Saldanha estiver acompanhando, se o Saldanha estiver acompanhando, a gente pede para ele completar o pensamento para na próxima a gente responder ele. Então, mas aqui só tem duas possibilidades. Se ele pergunta se ele diz que Abrão de Almeida diz que há, porque a própria Bíblia diz que há. Agora, talvez ele queira dizer, porque o que Abrão de Almeida fala nos seus livros e no Manual de Profecia, claro que ele não é dogmático, mas ele diz que a segunda besta pode ser, né, o Papa. Talvez ele queria completar isso. Né? É uma possibilidade, né? Porque vai ser um líder religioso, né? E esse Papa aí, aliás, que está agora, é um Papa politicamente correto, que agrada muita gente. Talvez ele seja um Papa realmente que seria útil para o anticristo nesse momento. Não estou aqui sendo dogmática, só uma... É o que Abrão de Almeida também faz nos seus livros, no seu livro, né? Nesse manual de profecia bíblica. Newton Didini, meu amigo lá de São Paulo, ele está aí acompanhando, ele disse até para mim que acompanharia, ele perguntou se o Espírito Santo convencerá os possíveis salvos na grande tribulação. Sim, já respondemos. Não existe salvação se não houver convencimento da parte do Espírito. Somente o Espírito Santo pode convencer o pecador, porque o pecador, por si mesmo, ele, embora tome decisão, ele não tem a capacidade por si mesmo tomar a decisão certa. Então o Espírito Santo, através do convencimento, vem uma graça da parte do Espírito que nós conhecemos em soteriologia como graça preveniente, ou seja, aquela graça que vem antes para capacitar o pecador para crer e se arrepender, não é? Então somente mediante o convencimento do Espírito Santo. Ninguém conseguiria salvar a si próprio, pela sua própria decisão. É sempre o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, vem pelo ouvir, ou é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque no momento que a palavra está sendo pregada, o pecador, claro, está ouvindo a palavra, o Espírito Santo age em conexão com a palavra, não é? E, claro, a pessoa, ao fim e ao cabo, ela vai ter que tomar a decisão. Mas ela toma essa decisão ao ser capacitada por Deus através da obra do Espírito Santo. Pastor Ernesto, continua ou paro? Tem 3 minutos. Que por hoje a gente vai encerrar. Aí nós continuamos no domingo, não é? Domingo a partir de 11 horas. Domingo de Páscoa, 11 horas nós vamos estar aqui e vamos estar atendendo os irmãos. Lembrando que eu já verifiquei aqui algumas perguntas que rolaram agora aqui, são perguntas que já foram respondidas, inclusive nessa live de hoje. Então, amanhã ela já estará à disposição para ser acessada no canal do Cetadeb Oficial. Desculpe, o canal do Cetadeb Oficial no YouTube. Vai ser baixada e ela estará à disposição para ser acessada em nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial. Ainda que vai ficar à disposição aqui também no Instagram, ainda por mais 24 horas. Mas os irmãos que quiserem, muitos temas abordados, né, já foram tratados nas lives anteriores. Essa está sendo de número 6. Então você pode acessar o nosso canal no YouTube, repetir o Cetadeb Oficial e rever ali aquilo que já foi tratado. E ainda nós continuaremos. Nós chegamos aqui praticamente na metade das perguntas hoje. Sim, pode falar. Eu proponho, né, proposta, que na próxima live, faltou ainda, eu já estou respondendo perguntas mais à frente, mas ainda faltou fazer aquela abordagem do panorama, né, da escatologia. Com certeza. Eu creio que talvez para a próxima seria interessante a gente pode fazer esse panorama e, se houver tempo, responder mais algumas perguntas, porque depois também precisaria fazer uma live, que é fundamental também para entendimento da escatologia,
explicando o sermão profético de Jesus, Mateus 24, 25. Mas talvez seja interessante, a gente tem até domingo. Pois bem, chegou com 1 hora de gravação, o Instagram corta o vídeo sem mandar recado, não é? Com 1 hora de transmissão, ele corta sem mandar recado. Mas, como a gente estava aqui já vendo com o pastor Ciro, nós vamos acertar isso, para que na live que será domingo, eu vou pedir para um dos nossos que estão aí, colocar o horário, 11 horas da manhã. Domingo, 11 horas da manhã, nós vamos prosseguir com a transmissão. Alguém digita na mensagem aí para mim, porque se eu colocar aqui agora, o texto vai subir para cima da imagem. Algum dos nossos, por favor, me ajuda lá? A live, então, ela vai continuar no próximo domingo, domingo de Páscoa, 11 horas da manhã, nós continuaremos com a transmissão. Creio que nós faremos esse apanhado que o pastor Ciro está se referindo, não é? Um apanhado panorâmico, e aí prosseguimos com os temas. Na verdade, são vários temas, e a nossa proposta é nós irmos tratando desses temas até que possamos, pelo menos, esgotar a maior parte deles, de forma que os nossos irmãos, nossos seguidores, todos aqueles que têm se conectado às quartas e aos domingos acompanhando essas transmissões, possam adquirir esse conhecimento, somar esse conhecimento, e depois, podendo rever essas transmissões através do nosso canal no YouTube, poder anotar, fazer as anotações, os registros devidos com as referências bíblicas que sempre são citadas, porque isso certamente, se não hoje, mas na sequência do nosso ministério, pode ser útil para um ensino, para um discipulado, para uma conversa entre irmãos, enfim, para estar clareando, esclarecendo a respeito disso. Amém? Eu quero ainda aproveitar esse momento para que a gente possa dirigir a Deus uma oração, e aí estaremos encerrando a transmissão no dia de hoje. Lembrando que domingo de Páscoa, às 11 horas da manhã, nós retornaremos para continuarmos aqui na temática das perguntas escatológicas. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos e bendizemos nesta oportunidade, porque a tua mão maravilhosa tem sido conosco, tem estado sobre nós, para nos livrar, para nos proteger e para nos conduzir pelo caminho aplanado de vitória em vitória. Abençoa a cada um dos nossos irmãos que conosco estiveram nesta transmissão, bem como suas respectivas famílias. Dê a eles, ó Deus, o necessário para cada dia, supra as suas necessidades, envia a tua bênção, dê saúde para o teu povo, a fim de que estejam na tua presença para te servir a cada dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos. Todos digam amém. Deus os abençoe. Domingo de Páscoa nós retornaremos, porque certamente Ele vive, mas estaremos aqui tratando ainda também das questões escatológicas. Deus abençoe. Até a próxima, na paz do Senhor.